Você tem certeza absoluta do que acredita? Ou será que você nunca foi realmente desafiado? Aqui no Fé em Xeque, a gente não foge das perguntas difíceis. Assista com a mente aberta, porque talvez o que você vai encontrar aqui mude algo dentro de você. Se inscreve no canal, deixa sua opinião nos comentários e lembre, a verdade não tem medo de perguntas. Você não herdará o reino. Roubou a vida toda e pergunta, mestre, lembra-te de mim quando estás no teu reino, aí estarás comigo no paraíso. Que raio de Jesus Cristo é esse, então? Jesus, nesse caso, foi um covarde. Não foi covarde, Sabe- ele repreendeu o ladrão que estava do lado Isso não é e arrependimento. mostrou arrependimento quando ele disse, mestre, lembra-te de mim Não, quando lembrar entrares arrependimento, não, lembrar não é no teu arrependimento. reino. É um reconhecimento. É um reconhecimento. Reconhecimento é diferente de arrependimento. Não, menos, olha tudo- lá. Jesus era Não, um de maneira- cachaceiro não, de também. maneira nenhuma. E digo mais, Sabino, jamais próprios cristãos iam dizer Jesus não teve atitude de cristão. Cara de alegria E isso, diante disso, os camaradas estão fazendo o quando quê? nós estamos sendo perseguidos Estão pegando e 300 injuriados. advogados para processar quem está injuriando. Jesus chicoteou pessoas. Jesus, ele era um cara 100% bonzinho? Ele chicoteou os cambistas. Não. As pessoas todas. Banquete de Açoeiro, Vamos lá. encheu a cara, pôs a mulher na banca. Sim, É isso que a o bebida camarada, faz. Quer ser olha, imitador de o Cristo? camarada Quer ser- mais mentiroso que ensina a Bíblia, cambada de vagabundos e salafrários. Esses crentes não aguentam a perseguição. Quem vai aceitar passar por injúrias, mas é aí que está o desafio do evangelho. Sabe o quê? Jamais, não bota fé. Jesus Gente, também era um não bote cachaceiro. fé nesse homem, Viu? pelo amor de Jesus Deus. era um Não, cachaceiro. aí já tá... É isso que a O bebida camarada faz. gosta de suruba, qual É o problema? isso que a bebida faz. Não, o cara É isso que a gosta. bebida faz. Se o Meu cara Deus do gosta céu. de suruba, isso é o problema do cara. Ele poderia muito bem entrar em algumas igrejas hoje e chicotear eu os gostaria. pastores, seria chicotear os bom. pastores. Bom que acontecesse isso nos dias de hoje. É, e não ia ser chicote, não ia ser uma bomba. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui, o professor Fábio Sabino, aqui no TubaCast. É gravado? É, mas o oponente não era para ser quem está aqui hoje. Na verdade, é para ser um outro, um tal de Miorim. Um católico que eu não sei o que aconteceu. Não, eu sei o que aconteceu. O Luan falou para mim. Ô, Miorim, criar um pouquinho de vergonha na sua cara como católico, né, meu filho? Palavra do homem, ela é sim, sim e não, não. Mas você debate com um monte de gente, por que você não quis debater comigo? Por conta do quê? Vou lhe aguardar, viu? Tá certo? Gente, quem quiser me siga aí, professor Fábio Sabino, nas redes sociais, Instagram, TikTok, meu canal do YouTube, fazendo as mega séries lá, que você não pode perder. Obrigado aí, TubaCast, a todos vocês. E um casal maravilhoso que está aqui e já falou que terminar isso aqui, Luan, vai me levar pra churrascaria. E assim eu espero que se não me levarem, eu já tenho a sobremesa para comer aqui hoje. Um beijo para vocês, obrigado, viu? Fala, pessoal. Eu sou o professor Emerson Cicarelli e estou aqui no TubaCast. Bem verdade é que não era para eu estar aqui debatendo com esse professor, mas estamos em ritmo de Copa do Mundo e você sabe que convocou, a gente tem que vestir a 10. Minhas redes sociais, emerson.cicarelli no Instagram, Emerson Cicarelli no TikTok e o nosso podcast Cristosofando. Dá uma passadinha lá que você vai encontrar coisa muito legal. Bora para esse debate, professor Sabino. Mas antes de continuar, uma pausa rápida para quem torna esse programa possível. Você sabia que toda vez que você compra uma ação, sua corretora te cobra uma taxa? Com a Quantifury, isso não existe. Zero comissão, zero taxa, mais de 2.000 ativos, ações, criptos, ETFs, commodities, tudo pelo preço real das bolsas. Aceita Pix, suporte 24 horas e utilizando o nosso código de convite você pode ganhar uma recompensa em Bitcoin. Entra em quantifury.com/tubarão ou usa o código Tubarão no cadastro. Bora investir sem pagar taxa pra ninguém. Jesus aprovava o roubo? Pastor Cicarelli. Vou chamar você de... Não, professor. Cicarelli, isso. Mas eu vou chamar você de Cicarelli. Beleza. Cicarelli é o seguinte. Existe uma certa problemática no Evangelho de João e que, como eu sei que você ama Jesus, defende a palavra, ou os ditos deles, melhor dizendo, João, certa feita, escreveu aquela situação da mulher que ungia os pés de Jesus. E quando você vai pegar entre o relato dos sinóticos, cada um diz uma coisa.
Mas em específico, o Evangelho de João vai colocar que quem faz a indagação é Judas. E vai dizer que Judas não estava preocupado em ajudar os pobres. Pelo contrário, João vai colocar que Judas era ladrão e ele roubava, esse é o termo que está lá, tudo aquilo que se colocava na bolsa. Ou seja, se Jesus é tudo aquilo, se Jesus é divino, se Jesus é Deus e tantas outras coisas, Jesus sabia do fim de tudo. Eu pergunto, Jesus compactuava com o roubo, já que Judas Iscariote foi acusado de ladrão e roubava e se colocava na bolsa? Bom, em primeiro lugar, para a gente tratar a respeito desse assunto, nós precisamos fazer algumas análises dentro dos evangélicos. Essa informação, como o professor acabou de mencionar, é uma informação que é mencionada dentro do Evangelho de João, que tem uma pequena distância na autoria próxima dos 3 evangelhos. Quando nós lemos essa passagem e vemos João falando isso, João ele está falando mais do comportamento de Judas e do caráter de Judas do que exatamente se Jesus apoiava ou não o roubo. Quando Jesus convida os seus discípulos para andarem com ele, Jesus sabia e conhecia todas as imperfeições que cada um deles tinha. Por isso que quando ele começa o seu colégio apostólico, ele chama homens imperfeitos, de caráter imperfeito. Nós temos esse problema que o professor acabou de falar sobre Judas, nós temos os discípulos andando armados, algo que para os dias de hoje seria totalmente assustador e constrangedor, mas ali quando Jesus chama exatamente sabendo quem eles eram, mas não exatamente que Jesus apoiava o roubo, ou em alguma de suas prédicas ele ensinou isso. Bom, aí nós temos um problema grave. Por que um problema grave? Era uma prática comum. Ele retirava o que se lançava na bolsa. Ou seja, era o tesoureiro de Jesus. Sim. Então, Jesus permitiu essa conduta até o final da vida dele. Tanto foi ele que vendeu Jesus por 30 moedas também. Então parece que ele tinha um problema grave a respeito disso. A questão do problema que existe dentro do Novo Testamento, para aqueles que defendem Jesus, até a divindade de Jesus, e o mais especial é que esse relato apenas João traz. Quando você vai ver essa passagem a respeito da atitude da mulher, Mateus, Marcos, outros evangelhos vão colocar que todos indagavam essa atitude. Mas só o evangelho de João em específico que vai dizer escancaradamente que era uma atitude apenas de Judas. E aí eu volto. Se Jesus sabia, parece que Jesus concordava. Não poderia muito bem Jesus chegar assim: Judas, é o seguinte, eu estou sabendo que você está roubando, isso não é correto, isso não é legítimo, isso não é bom, isso é pecado, isso eu condeno. Ou o roubo era condenável, ninguém aceita ser roubado ou roubar. Mas parece que Jesus não teve uma atitude contrária a isso. E para piorar, não coloca que Judas era apenas um ladrão. Coloca que Judas era um diabo, era um filho da perdição. São características negativas. E sabe o que mais me chama a atenção, que eu queria que você tivesse algo a respeito disso? É que Jesus, sabendo disso tudo, prometeu para Judas sentar no trono para governar as 12 tribos de Israel. Como que você entende isso? Olha, o Evangelho de João, dos 4 evangelhos da Bíblia, ele é o evangelho mais diferenciado que nós temos próximo dos sinóticos. Estudos apresentam que a porcentagem do que o Evangelho de João carrega do material que se encontra nos sinóticos é equivalente a 7, 8%. Se eu não estiver enganado, é a multiplicação dos pães, a crucificação, que João detalha muito mais, e uma outra passagem que não me vem à cabeça agora. Você tocou num assunto interessante e que pouquíssimas pessoas conseguem entender. Quando nós pegamos um livro da Sagrada Escritura, nós precisamos entender também, além da inspiração, a necessidade e a mentalidade do autor. Porque olha só,
O Evangelho de João é escrito aproximadamente em 90, e há quem data que esse evangelho foi escrito até 200 depois de Cristo. Você concorda comigo que os fatos já tinham acontecido e os fatos já tinham ocorrido? Sim. Sendo assim, por que os evangelhos sinóticos escondem, não tocam nesse determinado assunto? E justamente o Evangelho de João toca nesse determinado assunto. Até mesmo para mostrar e apresentar exatamente algumas coisas de Judas que os outros evangelhos não apresentavam. Então, nós precisamos entender também, e você vai entender isso perfeitamente, que dentro da escrita bíblica existe também a emoção do autor. Existe também o que o autor sente, o que o autor pensa, o que o autor vive, o que o autor entendeu do seu contexto de época. É claro que a maioria das pessoas fundamentalistas acreditam que tudo foi automaticamente inspirado por Deus e os homens saíram escrevendo. Mas nós sabemos que não. Ainda que Deus inspire o homem, Deus ele inspira o homem de acordo com a faculdade cognitiva que ele possui. Então, esse depredar de Judas que nós encontramos na Escritura, isso também parte muito da parte de João, exatamente para mostrar exatamente a sua real característica por ter sido ele o traidor. Agora, quanto à pessoa de Jesus ter a ciência de tudo isso e não falar absolutamente nada, primeiro que quando nós olhamos para o Jesus da Bíblia, nós encontramos um Jesus desapegado de bens. Isso não significa que ele apoia o roubo, ele nunca pregou o roubo. Mas o plano de Jesus ali era plantar a semente. E dentro de 3 anos, automaticamente, é muita semente para ser plantada. Jesus nunca condenou ninguém, Jesus nunca apontou ninguém, mas ele fazia a sua parte, que era exatamente ensinar. E dentro de uma linguagem popular para a gente entender, digamos que Jesus ele foi dando corda para Judas mostrar exatamente quem ele era, através das suas próprias ações. Então, é exatamente por isso que a pessoa de Jesus é totalmente indiferente, vamos assim dizer, a isso que você acabou de me apresentar. Porque o próprio Jesus não era pegado em dinheiro, o próprio Jesus pregava o desapego, o próprio Jesus dizia que as coisas mais importantes não estavam aqui, mas sim no reino celestial. Então quer dizer que para Jesus, então, possivelmente não existia a lei da semeadura, então? Não haveria possibilidade. Por que estou dizendo Claro isso? que existia. Não, eu acho que não. Sabe por que não? Por quê? Sabe por que não existe a lei da semeadura? Preste bem atenção. Porque nós temos 2 episódios de roubos e de ladrões que Jesus promete coisa boa. Judas era ladrão, Jesus prometeu que ele sentaria para julgar as 12 tribos de Israel num trono, junto com os outros demais apóstolos. Mas existe uma discussão sobre isso. Não, a discussão vai ser essa mesmo que a gente vai discutir. Sim, claro. E aí nós temos outro episódio, que é o ladrão lá na cruz, que só Lucas registra isso. Sim. Roubou a vida toda e pergunta, mestre, lembra-te de mim quando estás no teu reino, aí Jesus, estarás comigo no paraíso. Que raio de Jesus Cristo é esse, então? Perfeito, vamos lá. O conceito do ladrão da cruz, pelo que o Evangelho mostra, e você diz com muita propriedade, só Lucas apresenta isso, é exatamente que ele se arrependeu. Quem se arrependeu? O ladrão. Aonde teve arrependimento ali? O ladrão, no momento que ele está... Pelo amor de Deus, esse cara é aonde esse cara é? No momento que ele O camarada era um safado, um pilantra, um sem vergonha, se arrependeu aonde? Sabino, concordo, mas o que o texto bíblico apresenta ali é que naquele momento ele se condoeu do que Jesus passava, ele repreendeu o ladrão que estava do lado e mostrou o arrependimento quando ele disse, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É um reconhecimento. É um reconhecimento. Reconhecimento é diferente de arrependimento. Você lembra qual é a palavra grega para arrependimento? Mas você viu a palavra que ele disse ali? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Isso, é reconhecimento, mas não reconhecimento juntado de arrependimento. Não. Agora, quanto a Judas, a lei moral da semeadura, da colheita segundo a semeadura, então, o que ele colheu? Se cumpriu na vida dele. Não, mas ele vai sentar no trono para governar. Se cumpriu na vida dele. Aí já existe uma discussão do 13º apóstolo nessa Bíblia. Que não precisa nem ser o Paulo, pode ser o que substituiu o Judas. Paulo era o picareta. Entendeu? Esquece Paulo. Paulo é o pior Esse aí já me deu um problema ontem. O pior dos apóstolos que existiu foi Paulo. Esse daí já me deu um problema no debate o maior ontem, Zé que só por Ruela Deus. do Novo Testamento foi Paulo, um picareta, um salafrário e um sem vergonha. Não, mas a colheita de Judas aconteceu. A colheita de Judas foi colheu, gradativamente. Que ele vai colher no futuro. Gradativamente. Tá bom, ok. Beleza. Os ensinos de Jesus podem mudar um homem?
Quando nós paramos e analisamos o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, nós temos ali Jesus apresentando a sua visão. Repare bem o que eu estou dizendo. A sua visão do que é o reino de Deus. E ali Jesus ensina sobre perdão, Jesus ensina sobre longanimidade, não se preocupar com o dia de amanhã, não julgar o próximo. E a pergunta que eu dou para o professor, que eu faço para o professor que tanto já estudou a vida de Jesus, é exatamente esse. Os ensinos de Jesus podem mudar o homem, fazer um ser humano melhor? Vamos lá, eu vou dizer para você, Cicarelli, que é o seguinte: o que muda a vida do ser humano realmente são os ensinos. E os ensinos têm que vir por alguém. Então, eu não poderia ser uma pessoa hipócrita e dizer, não existe mudança. Não, nós mudamos todos os dias por aquilo que nós aprendemos. E nós aprendemos por questões naturais, pela natureza, e aprendemos pelos nossos mestres. Os nossos pais são os nossos maiores mestres. Sim. Então, dizer que os ensinos de Jesus não poderia mudar alguém, poderia e pode. Mas lembrando que muitos dos ensinos de Jesus são repetições da moralidade que já era existente. E digo mais, até mesmo a mudança de vida, eu não preciso nem do que seja estereótipo, porque a mudança ela pode ser ontológica também. Ou seja, nós nascemos dentro de nós mesmos com perspectivas do que pode ser certo e do que pode ser errado. E às vezes, para aflorar e amadurecer isso, precisamos que alguém intermedie e nos ensine isso. A ontologia, quem escreve um pouquinho, eu sou contra Paulo, mas tem coisas interessantes de Paulo. Vai falar assim, fala memória em Romanos 2, sobre a questão da ontologia. O ser humano já nasce com uma crença. Se essa crença vai desenvolver, sim ou não, é outros 500. Então o que acontece? Não só os ensinos de Jesus. Eu acho que todas as religiões têm o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Os ensinos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, os ensinos dos orixás, enfim, o ensino de Jesus, o ensino de Maomé, o ensino de Moisés, colocando que ele existiu, uma questão de didática e dinâmica aqui, Cicarelli. Então, sim, é possível. É igual, o seu ensino, você é um formador de opiniões. O seu ensino também ajuda muitas pessoas. O seu também. O meu ensino. Então, nós somos rodeados de pessoas, de mestres, de doutores, e se nós pegarmos aquilo que nós ouvimos e colocarmos na prática, que essa é a diferença, tudo dá um resultado. Exemplo, o Sermão da Montanha. O que eu mais admiro no Jesus da Bíblia, por isso que eu deixei de ser cristão, não crente. Crente é crer. Cristão é seguir os passos de Jesus, que é diferente. Foi justamente que eu não conseguia praticar o Sermão da Montanha. E para mim é o sermão mais lindo. Da bem-aventurança e tantas outras coisas. Aí eu pergunto, pode mudar, mas sabe quando muda? Agora um detalhe interessante. Quando favorece. Porque quando não favorece, ninguém quer mudar. Exemplo. Cicarelli, quem hoje vai aceitar, no sentido figurativo, não, vou colocar no sentido literal, ser perseguido, ser injuriado, ser difamado, meu querido, é difícil. Mas, professor, veja bem, Mateus capítulo 5, 6 e 7, eu digo sempre que se Jesus tivesse escrito um evangelho com a própria mão, seria aquilo. Sim. Porque ali nós temos a sua ideologia de reino. Ali ele fala sobre jejum, ali ele fala sobre oração, ali ele fala sobre não julgar o próximo, ele fala sobre tolerância, ele fala sobre muitas coisas. Ele falou para não julgar o próximo? Você é julgado pelos... Mateus capítulo 7. Você é julgado pelo seu próximo? Eu sou julgado pelos da minha própria casa. Eu sou, da sua própria casa. Eu sou julgado em debates pelo meu próprio povo. Pela própria irmandade. Pelo meu próprio povo. O meu próprio povo me condena. Eu pergunto, Jesus não mudou essas pessoas? Aí está o problema. Não é que a palavra não tenha poder para poder fazer alguma coisa. Mas então, professor, agora vem a grande questão. Você perguntou, né? Alguém gosta de ser perseguido? Alguém vai aceitar passar por injúrias? Mas é aí que está o desafio do evangelho. Aí que está exatamente a caminhada de você seguir com Jesus. É você andar na contramão. Mas aí na prática ninguém consegue. Pelo menos tentam. Então, mas eu sou aquele que tenho tentado todos os dias. Não consigo tudo. Mas sabe por quê? Mas renuncio a mim mesmo, tomo a minha própria cruz, não a dos outros, e sigo. Porque nesse caso é ruim. Quando é bom, nós conseguimos. Quando é algo negativo, nós não conseguimos. Por mais que a gente coloque que é um ensino de Jesus. Dá um Sabe exemplo de algo negativo. Dá um exemplo de algo negativo. Não precisa nem falar as grandes igrejas que estão na mídia hoje.
Você vê os camaradas pegando o microfone. Eu estou sendo perseguido. Me caluniaram. Mas foi isso que Jesus falou. Jesus disse que nós temos que saltar de alegria. Isso, diante disso. Os camaradas estão fazendo quando o quê? nós estamos sendo perseguidos. Estão pegando e 300 injuriados. advogados para processar quem está injuriando. Esses povos, sabe o que é? Cambada de vagabundos e salafrários. Esses crentes que não aguentam a perseguição, eu teria que perseguir esses crentes. Eu. Não os crentes perseguiram os crentes. Ou seja, então eu estou sendo mais crente do que esses aí. Então acho que eu estou sendo mais modificado pela palavra de Jesus do que muitos desses crentes aí. Os ensinos de Jesus, na verdade, professor, são um grande desafio. Mateus capítulo 5, 6 e 7, eu sempre disse isso há muitos anos. Quem toma aula comigo sabe que se ele tivesse escrito o evangelho com a própria mão, seria esses 3 capítulos, e quem entender esses 3 capítulos e no mínimo tentar segui-lo, não precisa de mais nada. Peraí, eu tinha uma dúvida agora. Não precisa... Ei, você aí quer ser salvo? Se inscreva agora no canal, deixe sua curtida e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.